Damos sequência à nossa série de conversas, irmãos, cujo título é Reconfigurar. Estamos tentando conectar fé e vida, um grande desafio para todos nós. Quero ler algumas coisas importantes na introdução da nossa conversa de hoje. Iniciamos nossa série lembrando a história dos discípulos no caminho de Emaús, descrita em Lucas 24. Aqueles homens conheciam a história de Gênesis e a história de Israel, e esperavam que Jesus fosse o Salvador que Israel aguardava. Mas no fim suas esperanças foram destruídas e se sentiram sozinhos e confusos. Será que somos diferentes daqueles discípulos? Somos ensinados que a vida será extraordinária, mas ao observarmos a nossa vida, nós a percebemos bastante comum. Trabalhamos, cuidamos da casa, compramos coisas, nos divertimos, enfim, vivemos uma vida que a gente pode chamar de ordinária e rotineira. Às vezes entramos em conflito ao pensar como a vida deveria ser e como ela realmente é. Existem momentos rotineiros, inclusive, que são bem difíceis, como limpar uma cozinha todos os dias, atender às demandas dos clientes, e pensamos muitas vezes que aquilo é o fardo da nossa existência. Às vezes pensamos, será que o sentido da vida é esse? Isso é tão trivial, tão ordinário, que deve haver algo a mais. Portanto, é preciso entender como minha fé interage com o mundo, como viver minha fé nesse mundo e nessa vida. Cremos que Jesus viveu e morreu por nós, mas por que temos dificuldade de relacionar Jesus com o que nós fazemos e vivemos nesse mundo de forma tão ordinária? A resposta provavelmente está na maneira como a história do Evangelho chegou até nós. Nós entendemos o Evangelho assim: Deus nos ama, você é pecador, Jesus morreu por você. Se você aceitá-lo em seu coração, você será reconciliado com Deus e terá um lugar no céu quando morrer. Basicamente é essa a história que nós ouvimos. É uma história verdadeira, sem dúvida, mas ela é incompleta. Falta algo nessa história. Parece que tudo se encerra quando aceitamos Jesus, quando o encontramos ou quando Ele nos encontra. Assim a vida com Deus fica ao lado da vida que vivemos aqui. Assim falta algo. Não há um chamado para relacionarmos essa vida com Deus e com a cultura, com o trabalho. Não há um chamado para nós vivermos esse evangelho além das quatro paredes da igreja, da comunidade. Precisamos então compreender a história completa, inclusive a própria pessoa de Jesus, saber quem Ele é, por que Ele veio. Precisamos olhar para Jesus e encontrá-lo em Gênesis, em toda a história bíblica e também na própria história de Israel, compreendendo tudo que aconteceu com Ele e compreendendo que tudo se converge nele. Bem-vindo, portanto, irmão, à nossa série de conversas Reconfigurar, conectando fé e vida. A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo reconfiguram todas as coisas, trazendo esperança, vida e sentido a todas as áreas da cultura humana. Mesmo assim, muitos não conseguem ver como nossa fé molda boa parte da vida e experiência cotidiana. Onde está Jesus entre um domingo e outro? Quais os propósitos de Deus para nós? O que significa ser criado à imagem de Deus? Como vivemos no mundo, mas não somos do mundo? A falta de respostas conclusivas de tais questões demonstra que é preciso reconfigurar o entendimento a respeito da nossa vida em Jesus Cristo. Por isso, pensaremos juntos a nossa própria história e encontraremos nosso lugar na maior de todas as histórias, a história bíblica, onde Deus se revela completamente a nós. João capítulo 1, a partir do primeiro versículo diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora o versículo 14. E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Chegou a hora de nós olharmos para a figura de Jesus. Estamos fazendo uma viagem, estamos caminhando dentro da história bíblica. Semana passada foi apresentada aqui a questão de Israel, a importância de Israel na própria concepção de Deus quanto ao mundo e quanto ao plano de Deus para redimir o homem e restaurar tudo que está caído e destruído. Agora, nós olhamos para Jesus e precisamos perceber Jesus dentro deste povo, que é o povo de Israel. Jesus era judeu, e a gente não pode perder essa referência. Há uma clara continuidade, querido, entre Velho e Novo Testamento. Nós muitas vezes temos dificuldade para perceber isso, mas a Bíblia é uma história única. A história bíblica, ela é única. Começa em Gênesis e se completa em Apocalipse, claramente. E nós vamos então passear um pouco pelo Velho Testamento, pela própria vida de Jesus e tentar compreender melhor onde Jesus se encaixa em tudo isso, o que ele veio fazer e quem ele é. Eu gostaria muito que você saísse daqui com essa resposta, a resposta para essas duas questões muito clara no teu coração. Quem Jesus é e o que ele veio fazer aqui quando esteve entre nós encarnado como homem. Para isso, a gente precisa começar com a figura que antecede Jesus no plano divino, que é João Batista. João Batista, ele é um elo muito importante entre Jesus e a história de Israel. Você sabe que João Batista foi o último profeta antes de Jesus aparecer. Ele que é a figura que apresenta o Cristo e divulga o Cristo. E qual o seu papel? Para a gente entender o papel de João, a gente precisa voltar um pouquinho antes. Ali no Velho Testamento, no último livro do Velho Testamento, qual que é, gente? Malaquias. Aquele lá do gafanhoto, aquele lá que abriu a janela do céu, esse aí você lembra, né? Então, mas tem mais coisas para aprender no livro de Malaquias. Séculos antes de Jesus, aliás, séculos antes de João, perdão, os judeus que voltaram do exílio tinham diante de si um cenário muito ruim. A cidade estava destruída, o templo estava destruído, as coisas estavam muito complicadas, não havia um rei da descendência de Davi no trono de Israel, e as nações não prestavam mais atenção a Israel. A glória de Israel se foi. Eles estavam realmente numa situação muito, muito complicada. E a reação do povo de Israel, dos judeus, quanto a essa situação, foi começar a reclamar. Eles começaram a dizer assim: Deus não foi fiel com a aliança que ele fez com a gente. Deus não cumpriu, não foi fiel na sua parte. Então, o que acontece é que Deus levanta Malaquias. Esse período é o período de aproximadamente 430 anos antes de Cristo. É nesse período que nós estamos falando. Malaquias, ele se apresenta como profeta e ele diz categoricamente que a culpa de tudo aquilo não era de Deus. Era da própria rebeldia e da falta de fidelidade do povo de Israel. Eles estavam num estado realmente crítico nesse aspecto. Os sacerdotes estavam se casando com outras mulheres, eles estavam se contaminando como povo, uma ordenança clara de Deus para eles. Eles ofereciam animais impróprios ao sacrifício, e se Deus se manifestasse, não seria para abençoá-los, seria para juízo. Porque, na verdade, Israel se desviou completamente dos caminhos de Deus. Então, Malaquias traz uma palavra profética, dizendo que Deus enviaria um mensageiro. E ele diz que esse mensageiro seria como Elias. A figura de Elias é muito importante para Israel, não é? E Malaquias está falando de quem? De João Batista. Essa figura que Deus enviaria seria João Batista. Inclusive o texto bíblico descreve Elias de uma forma, aliás, descreve João Batista de uma forma parecida com Elias. Olha só o que está escrito em Mateus 3:4. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Esse link, para quem é judeu, é claro, entre João Batista e Elias, e nós vamos fazer muito isso hoje, percebendo links entre Novo e Velho Testamento, porque isso nos dá a ideia de continuidade. A gente precisa sair daqui entendendo que há uma continuidade. O primeiro link que a gente encontra é esse. O profeta que antecede Jesus tem um link com Elias e um link com o profeta Malaquias. Mas vamos pensar um pouquinho, por exemplo, no que João Batista está fazendo. Ele aparece naquele cenário caótico, um cenário complicado, Israel está perdida,
Israel está longe de Deus, e ele começa anunciando a chegada do reino de Deus e convocando o pessoal para um batismo. Sabe por que o nome de João Batista é João Batista, né? Porque ele batiza, não é? O nome de João Batista tem esse sentido, porque é o que ele fazia. João, ele está no deserto batizando pessoas, ou seja, ele está no deserto passando pessoas pela água do Rio Jordão. O que é que isso te lembra, gente? Será que a gente consegue fazer um link fácil com o Velho Testamento? É óbvio, né? Passar pessoas pela água é uma referência a Êxodo 14. É uma travessia, referência da travessia do povo de Israel ao Jordão. As pessoas batizadas por João, elas estão vivendo um momento interessante. Vamos lembrar do que está acontecendo lá no Velho Testamento. O povo de Israel, ele está saindo do Egito, atravessando o mar e indo para o deserto. Não é isso que está acontecendo? Você deve se lembrar, se você é crente velho, você sabe bem do que eu estou falando, você aprendeu isso na escola dominical. Se é crente novo, vai ler a Bíblia que você vai aprender, é facinho essas histórias aí. Agora, esse pessoal sai do Egito, atravessa o mar e vai para o deserto. Com João, a coisa acontece de uma forma diferente. Na mesma sequência, eles saem de Israel, são passados pelo Jordão e vão para o deserto. Por que eles vão para o deserto? Porque eles estão chateados, desgostosos com o que Israel está vivendo. A religião de Israel está contaminada. Então João chama esse pessoal: ei, se arrependam. Ei, entreguem a vida para Deus e busquem um novo relacionamento com Deus. Eles atendem esse chamado, participam do batismo de arrependimento que João faz e vão para o deserto buscar uma vida mais próxima de Deus. Eles queriam realmente ser o povo de Deus. Eles queriam realmente preparar a vinda do Messias. E é o que está acontecendo. Porque você sabe que Jesus e João Batista vivem um tempo, né, juntos. São ligados, inclusive, de forma familiar. E João Batista está anunciando a chegada de Jesus. E Jesus chega. Quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz, gente, é se identificar com esse movimento de João. Olha o link acontecendo. Jesus se identifica com aquilo que João está fazendo. Ele afirma aquilo que João está fazendo, toma para si a mensagem de João, e ele inclusive se batiza, como um exemplo para todos, não é? Importa que seja cumprida a lei, e a justiça seja cumprida. Então, Jesus se batizando, ele está concordando com João, e há uma sequência óbvia. Mais à frente, João sai de cena, e Jesus assume. Não é nada aleatório, é uma sequência linda e divinamente preparada pelo Senhor. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o batismo de Jesus. Ele é significativo para a gente começar a entender quem Jesus é e o que Jesus veio fazer aqui. Essas duas coisas é o que nós precisamos guardar nessa noite, irmão. Então, o que acontece no batismo de Jesus? É uma cena maravilhosa. Aliás, é uma das mais fortes cenas para nós pensarmos na Trindade. Você sabe que a Trindade, não há nenhum texto bíblico específico sobre a Trindade. É uma teologia que foi se desenvolvendo pelos pais da igreja. E o batismo de Jesus é claro nesse sentido. Não é porque você tem Deus Filho sendo batizado, Deus Pai falando com Jesus e Deus Espírito Santo visitando o Filho. É a Trindade presente numa mesma cena. É incrível isso, né? Mas vamos pensar sobre Jesus. Normalmente as pessoas, ao serem batizadas, principalmente no batismo que João fazia, que era o batismo de arrependimento, elas confessavam pecados. Jesus é batizado e ele não confessa nenhum pecado. Ele não tem pecado para confessar. Mas Deus confessa Jesus. Esse é meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Segunda coisa para a gente pensar nessa história. Ele envia o seu Espírito. Ok? Jesus recebe a visitação do Espírito Santo. A narrativa de Israel, se há uma coisa que não pode faltar, é o Espírito Santo. Isaías busca o Espírito Santo. Ezequiel deseja o Espírito Santo. Joel fala sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque Israel precisa do Espírito Santo para ser povo de Deus. Sem o Espírito Santo, Israel não é o povo de Deus. Não se pode ser povo de Deus por conta própria. A figura do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nesse aspecto é fundamental. Ao ser batizado, quem vem sobre Jesus? O tão esperado Espírito Santo. No Velho Testamento você vê algumas
ações pontuais e momentâneas do Espírito Santo. Sobre Jesus vem o Espírito Santo completamente, poderosamente. Portanto, se trata da nova criação que Deus prometeu. Ele fez isso, dando ao Jesus, derramando sobre Jesus o seu Espírito. Ele sinaliza que Jesus está começando um novo momento para a própria humanidade. E a outra coisa é para a gente se lembrar que vem uma voz do céu, e ela diz o seguinte: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Você vai encontrar esse texto nos 3 evangelhos. Mateus 3,17, Marcos 1,11, Lucas 3,22. É a palavra de Deus para Jesus. As palavras de Deus a respeito de Jesus mostram 2 coisas, gente. Mais uma vez, quem Ele é, ok? E o que Ele fará. É isso que nós estamos perseguindo hoje. Essas palavras, eu preciso ser didático aqui, porque é meio chato de entender isso, mas elas estão ligadas a palavras do Velho Testamento. Aliás, uma das coisas mais incríveis é você ler o Novo Testamento conhecendo bem o Velho Testamento, mas bem mesmo, que nem aqueles professores lá da faculdade teológica que eu curso, eles sabem muito. Aqui tem um link com o Velho Testamento, isso aqui também tem um link, todo o Novo Testamento tem links com o Velho Testamento. E é o caso, essa palavra que Deus profere sobre Jesus, ela tem uma referência de Salmo 2, no Salmo 2, nos fala sobre o Messias davídico, do trono de Davi, que vai reinar em Jerusalém. Diz, por meio do seu reinado, Deus exercerá um domínio mundial sobre as nações. Nas palavras de Deus está esse link com o Salmo 2, mas também está o link com Isaías 42. Isaías 42 começa a descrição sobre uma figura enigmática, chamada de servo sofredor, ou servo do Senhor. Israel não sabia muito bem quem era esse servo, quem era esse servo sofredor. Eu já ouvi dizer que Israel toma para si essa narrativa, porque na verdade eles não sabem, ou não querem admitir, que o Velho Testamento está sendo usado como instrumento de profecia sobre Jesus, né? Mas vamos pensar rapidamente que esse servo do Senhor, esse servo sofredor, primeiro Israel sabe que sobre essa pessoa virá o Espírito Santo, porque é o que está escrito lá em Isaías. E a sua tarefa será restaurar a Israel e a si próprio para ser uma grande luz às nações. Essas são as características desse servo sofredor descrito em Isaías. E mais, esse servo sofredor não fará nada como um grande conquistador. Ele vai honrar Israel, mas de outro jeito. Olha o que diz Isaías 42, 2 e 3. Não gritará, nem clamará, nem ergará a voz nas ruas. E no versículo 3, não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. A figura desse servo sofredor, gente, é a esperança dos desesperançados, ou dos desesperados. É isso que esse texto de Isaías apresenta. Um homem que seria cheio do Espírito Santo, que levantaria Israel como luz para as nações, mas não faria isso na base da força. Não faria isso utilizando o grito pelas ruas e nem usando a sua própria justiça. Essa combinação extraordinária mostra que Jesus era essa figura. É disso que nós estamos falando, gente. Toda essa complexidade de links recaem sobre a figura de Jesus, comprovando claramente que o grande filho de Davi, profetizado no Velho Testamento, chegou. E que ele exercerá sim domínio sobre as nações. Não como as pessoas esperavam, não como os judeus esperavam, mas é isso que Jesus faz. Muito bem, no batismo de Jesus há mais coisas para a gente pensar. Jesus é chamado de filho, ok? O texto deixa muito claro isso. Então pensa comigo, ele passa pelas águas, ele é chamado de filho, e depois ele vai para o deserto. Não é essa a sequência, a gente lembrou? Estamos falando do batismo de Jesus, lembra disso? Passa pela água, ok? É chamado de filho na hora do batismo, e ele vai para o deserto para ser tentado. Quanto tempo ele fica no deserto mesmo, gente? 40 dias. Vamos voltar lá para o Velho Testamento. Olha o que diz Êxodo 4, 22. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. Moisés está falando para o faraó
Israel está sendo chamada de filho por Deus. Logo em seguida, Israel é conduzida a atravessar o Mar Vermelho. E depois eles vão para o deserto. E quanto tempo eles ficam no deserto, gente? Bacana esse link, hein? O que é que está acontecendo, gente? Quando a gente pensa em tudo isso, é que Jesus está tomando para si a narrativa de Israel. Jesus está personificando Israel. Jesus está tomando o lugar de Israel. E ele será o que Israel jamais conseguiu ser. É o que Jesus será. Israel poderia ser, mas não foi. Jesus, ele inclusive será tentado como Israel foi no deserto. Você lembra que o povo de Israel, ele murmura, reclama, desdém de Deus, pragueja com Deus, porque eles passam a dificuldade que passaram. Jesus, ele vai para o deserto e ele também é tentado por Satanás. Mas a reação de Jesus, sabemos nós, que é distinta e é diferente. Vamos dar uma olhadinha nesse momento da tentação de Jesus e vamos perceber esse link novamente entre Jesus e toda a história bíblica. Essa questão da tentação, ela aparece nos evangelhos. A ordem é um pouco diferente, mas ela é apresentada claramente nos 3 evangelhos sinóticos que nós temos, ok? Mas vamos pensar como é que acontece a tentação. O primeiro movimento de Satanás para Jesus é que ele transforme pedras em pão, não é isso? 40 dias de fome e o diabo faz essa proposta. Você pode fazer isso, você é filho de Deus, transforme pedra em pão. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. O que é que Jesus está querendo dizer com essa resposta, gente? Ele está dizendo o seguinte, nem tudo gira em torno de comida. Se eu obedecer o que você está dizendo, Satanás, eu vou viver, eu vou sobreviver, mas eu vou perder a essência da vida com Deus. E para mim, Satanás dizendo, aliás, Jesus dizendo a Satanás, para mim o mais importante não é viver em Deus. Porque só há vida e só existe vida real em Deus. Se eu desobedeço a Deus, como Israel fez, eu me desconecto de Deus. E não é esse a minha vocação, não é esse o meu propósito. A segunda coisa é que Jesus está dizendo também, eu não usarei o meu poder em benefício próprio. Eu não vim aqui para me satisfazer. Aliás, Mateus 20, 28 diz isso. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É daí que veio o nome da banda, Resgate. Adendo. A segunda coisa, Satanás propõe depois dessa conversa sobre pão, dar todo o poder que Jesus precisava. É só você me adorar que você vai ter todo o poder que você precisa. Mas Jesus rejeita essa situação. E a ideia de Satanás era convencer Jesus a ter o poder para implantar o seu reino futuro. Mas Jesus diz, não, eu não preciso desse poder humano. Eu não quero que as pessoas me sigam, me sirvam por pressão. Eu não quero que as pessoas me sigam por força. Porque o reino de Deus tem a ver com confiança. O reino de Deus tem a ver com entrega. Estamos ali na tentação de Jesus e percebendo a atitude diferente de Jesus em relação a Israel. Terceira coisa, o diabo leva Jesus no pináculo do templo, na pontinha lá do templo, no lugar mais alto do templo de Israel. Satanás propõe que Jesus se jogue, porque ele tinha certeza que os anjos iriam acudir Jesus. E qual seria a reação das pessoas ao verem Jesus pulando daquele pináculo e sendo agarrado por anjos? Todo mundo ia se prostrar e adorar a Jesus, não é? Mas Jesus responde para ele, eu não vou fazer isso, eu não vou manipular as pessoas. Então, essa é a atitude de Jesus no momento da sua tentação. E por ele ter tomado essa atitude, ele sai dali, não é? Sai do deserto, cheio do Espírito, diz o texto bíblico, anunciando o reino de Deus, em harmonia com o caráter de Deus, ele sai bem. Ele não sai mal como Israel saiu do deserto. Ele sai muito bem, fortalecido pela sua própria obediência. Jesus, portanto, irmão, ele revive a experiência de Israel no deserto.
Israel foi tentado, Jesus também foi. Mas a boa notícia é que Jesus é obediente. E Jesus é vitorioso. E aí ele entra na terra agora, pleno da sua obediência, pleno da sua vitória, pleno do Espírito Santo. E sabe o que acontece logo depois? Jesus reparte o seu governo com 12 apóstolos. O que é que acontece quando Israel entra na terra, irmão? A terra é dividida com 12 líderes. É um link óbvio que a gente deixa passar. Então, a partir desse momento que Jesus entra no seu reino, que é o reino de Deus, pronunciando, implantando esse reino, nós temos 12 novos líderes, os apóstolos. Temos um novo povo, que é o povo de Israel, sendo formado a partir daqueles que seguirão Jesus. E mais, um novo rei, que é o próprio Jesus ali entronizado por Deus, sendo ele descendência de Davi. Jesus ele está introduzindo, portanto, uma revolução no reino, toda enraizada na própria história de Israel. Não teria sentido tudo que Jesus fez sem a história de Israel. Isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. Isso é maravilhoso. Os evangelhos nos revelam claramente, portanto, gente, que Jesus é a esperança de Israel, é o prometido de Deus. O link através da descendência de Davi deixa isso claro. O link com Abraão, que foi o pai da fé, aquele que creu sem nenhuma evidência, também. O link com Adão, então, a gente não tem muito tempo, mas ele é maravilhoso. Paulo chama Jesus de segundo Adão. Falhou também, não cumpriu o propósito de Deus. Vem Jesus para cumprir, vem Jesus para restaurar tudo isso. Jesus nos mostra, portanto, através da sua trajetória, quem Ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é aquele que é prometido por Deus lá no Velho Testamento. Mas as evidências sobre isso, gente, não param por aí. Se você ficou um pouquinho espantado, como eu sempre fico quando pego essas coisas, a gente vai se espantar mais, porque as obras de Jesus e as palavras de Jesus evidenciam isso mais ainda. Duas coisas muito fortes no trabalho, na própria trajetória de Jesus aqui entre nós. Vamos falar um pouquinho sobre as obras de Jesus. Que tipo de obras? Obras poderosas, milagres. Muito se falou e muito se fala sobre os milagres de Jesus. Mas é importante a gente lembrar que milagres, eles são chamados por João de sinais. João não chama milagre de milagre, João chama sinal, milagre de sinal. Por que João chama de sinal? Porque o milagre não é nada em si, o milagre é um sinal que aponta para algo. Jesus cura pessoas, mas a finalidade não é só curar pessoas. Ele está dizendo alguma coisa. A gente precisa se lembrar que tudo que Jesus faz, fala muito forte. Fala a vontade de Deus. Por exemplo, você sabe que as curas que Jesus fez, muitas delas tiveram a ver com pessoas cegas, mancos, coxos, mudos, paralíticos. Por que Jesus curou esse tipo de coisa? Sendo que nós, com certeza, tínhamos muitas outras deficiências e dificuldades, mas essas são claramente ressaltadas no texto bíblico. Por quê? Porque Jesus estava trazendo a semelhança do homem àquilo que Deus quer, imagem e semelhança de Deus. Olha só o que diz Êxodo 4:11. Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? O homem é imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus cura as pessoas com esse tipo de situação, e essa cura é destacada no texto bíblico, Jesus está fazendo a vontade de Deus, restaurar o homem à sua imagem e semelhança. Mas, além das curas, nós temos a expulsão de demônios, né? Sabe por que Jesus expulsou tanto demônio, gente? Porque o homem não foi projetado para ser habitação de demônios. O homem foi projetado para ser habitação do Espírito Santo. Quando Jesus expulsa demônios, ele está falando. Quando ele cura pessoas, ele está falando. Quando ele expulsa demônios, ele está falando. E os demônios fogem de Jesus, é claro. E ele faz isso com toda a autoridade, porque o homem foi projetado para ser cheio do Espírito Santo. Mas
Além de curas, expulsão de demônios, nós temos o domínio da natureza. Essa parte é legal. Eu gosto disso aqui. Jesus domina a natureza. Ele cura, ele expulsa demônios, ele acalma tempestades. Você lembra dessa história? Jesus está num barco com os seus discípulos durante uma grande tempestade. Diz o texto que não era qualquer tempestade, era a mãe de todas as tempestades. Provavelmente furacão categoria 5, essa coisa toda, não é? E os discípulos estão apavorados, naquele barquinho de madeira, gente, você imagina, onda para cá, onda para lá, os caras estão loucos, apavorados, Jesus está dormindo. E eles vão lá, acordam Jesus, Jesus levanta, e ele solta basicamente assim, cala a boca. E a tempestade para. Os discípulos que estavam com medo, agora eles ficam apavorados. Olha só o que diz Marcos 4,41. Eles estavam apavorados. Por quê? Olha a sequência do texto. E perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam com medo da tempestade, mas quando Jesus faz a tempestade parar, eles ficam apavorados. Por quê, gente? Porque eles são judeus. E eles sabem muito bem, o único que pode fazer o mar se calar, quem é? Eles ficam apavorados. Porque provavelmente eles enxergavam Jesus como um profeta. Mas agora, eles percebem que o próprio Deus está com eles no barco. É algo surreal de pensar. Além das curas, da expulsão de demônios, do domínio da natureza, nós temos alguns outros sinais que ligam Jesus e dão a ele claro caráter divino. Vamos lembrar, por exemplo, do que aconteceu lá em Marcos 5, quando Jesus vai para uma região chamada Gadara e vai libertar um homem, gadareno, né? Endemoniado, gadareno é o nome dele, porque ele mora em Gadara, de uma legião de demônios. O que é que o nome legião te lembra? Exército, militar. Guarda essa informação. Jesus chega lá, o homem era violentíssimo, brigava com todo mundo, batia em todo mundo. Jesus chega lá e ordena que aquela legião de demônios vá para os porcos. Guarde isso, os porcos sempre são cheios de demônios. Piadinha para os palmeirenses, os porcos sempre são cheios de demônios. Só para quebrar o gelo. E depois essa legião de demônios se precipita vai para um precipício e se afoga onde, gente? No mar. Você lembra de outro exército que foi afogado no mar? Mas não para por aí. Depois de tudo isso, Jesus alimenta uma multidão no deserto. Isso está lá em Mateus capítulo 15. Jesus alimenta 5.000 no deserto. Deus alimenta o povo com maná no deserto. É a mesma ação que Jesus está fazendo. Porque o que Jesus faz, fala a vontade de Deus e mostra quem Ele é. E é isso que nós não podemos perder de vista. Tem mais. As palavras poderosas de Jesus também evidenciam o caráter de Deus. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 20, nós temos uma parábola dos trabalhadores. Essa parábola é interessante porque ela conta a história de um homem que contrata trabalhadores para a sua vinha. Ele contrata um pessoal de manhã, ele contrata um pessoal na hora do almoço, ele contrata um pessoal no finalzinho do dia, tipo 5 da tarde. Eles trabalham. Na hora de receber o pagamento, todo mundo recebe igual. Aí o cara que trabalhou de manhã fala assim, mas como assim? Eu trabalhei o dia inteiro. Do começo do dia até o final do dia, estou recebendo a mesma coisa que esse rapaz aqui, que esse homem aqui, que trabalhou só a partir das 5 da tarde. Jesus está evidenciando a graça de Deus. Está mostrando que Deus não nos paga segundo o que merecemos. A razão de ser Israel, de Israel ser, melhor dizendo, era manifestar essa graça divina que Jesus começa a manifestar adequadamente. Tem mais. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, nós temos Jesus ensinando no monte. Quem mais ensinou no monte, gente? Moisés.
Moisés ensinava no monte, mas quando Moisés subiu o monte, ninguém mais podia ir atrás dele, né? Porque poderia ser consumido. Já ao contrário, Jesus sobe no monte, chama a multidão, ensina a multidão e diz: aquele que está cansado, fatigado, oprimido por esse sistema religioso, vem até mim, eu vou te aliviar. Jesus fala aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus queria que Israel fizesse e não fez. Jesus faz e mostra a todo o povo. Além de mostrar tudo isso, Jesus também apresenta a santidade de Deus. Isso é um fator importante para a gente entender melhor todo esse contexto. Israel foi chamado para ser santo e para refletir o caráter de Deus, mostrando ao mundo como Deus é. É incrível você observar as leis que regiam a sociedade de Israel. Elas são leis justas, são leis muito interessantes. E Deus dá essas leis ao povo de Israel com essa finalidade: vocês vão ser um povo diferente. Diferente desses povos que cercam vocês. Vocês não vão se explorar e vocês vão ser obedientes a mim e todo mundo vai olhar para vocês. Não é isso que Israel faz, mas é isso que Jesus faz. Jesus está, por exemplo, com os seus discípulos ali em Marcos, atravessando um campo e eles estão colhendo espigas e aqueles senhores religiosos chegam lá e começam a questionar o que é que eles estão fazendo. E Jesus responde em Marcos 2,27, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus começa a reequalizar, ajustar a percepção a respeito de santidade. Ele não cumpre uma lei, mas atende à necessidade de pessoas, naquele próprio sábado que deveria ser guardado. E Jesus então está dizendo, olha, cumprir e guardar a lei é preservar o homem e colocar a vida humana em primeiro lugar. O que é que eles faziam? Eles deixavam inclusive pessoas morrerem para cumprir a lei. Que lei que é essa que não serve para guardar a vida de pessoas, mas as entrega à morte? Jesus, portanto, ele ensina que eu não devo fazer o bem porque me fizeram o bem, mas que eu devo fazer o bem primeiro porque esse é o caráter de Deus. Jesus vai restabelecendo as coisas, ajustando as coisas, a perspectiva que Israel havia perdido, Jesus traz de novo. E tudo que ele faz, e tudo que ele fala, demonstra quem ele é, o que ele veio fazer e o caráter de Deus, que deve ser observado por todos nós. Jesus está dizendo, Deus é assim. Jesus prioriza a gente. Inclusive escolhe gente sem valor da sociedade onde ele está para ser os seus seguidores. Jesus prioriza gente e isso é maravilhoso. A maneira como Jesus satisfaz a expectativa das pessoas é muito interessante. Os diálogos de Jesus são muito interessantes. Ele satisfaz, mas ele apresenta uma outra trajetória, um outro caminho. E por isso é que a multidão fica admirada com o que Jesus faz e com o que Jesus diz. Então, irmão, diante de tudo isso, diante dessa autoridade de Jesus, diante desses sinais que ele faz, diante do que ele fala, o que é que eu aprendo? O que é que eu preciso perceber em tudo isso? Quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus entre nós. Ele é o próprio Deus entre nós. O que é que Jesus está fazendo? Ele está recriando Israel em torno de si mesmo. Ele está tomando para si a narrativa de Israel, como nós já dissemos. Por isso ele escolheu 12. É a reformulação da perdida identidade de Israel. Israel perdeu a sua identidade. Jesus resgata isso. E nós somos levados a compreender que agora a gente tem que seguir Jesus. É o que as pessoas começam a fazer. Elas começam a seguir Jesus. Começam a entender a lei a partir da interpretação de Jesus. E elas começam a seguir Jesus. O detalhe é que esse discurso de Jesus poderoso, que implica inclusive eu abandonar a minha vida e abraçar a vida que Ele me oferece,
que inclui eu amar ao próximo como a mim mesmo, essa inversão de valores naquela época e naquele momento histórico, causa uma grande tensão. Porque os religiosos de Israel não queriam isso. Jesus é um verdadeiro contraventor. Eu gosto desse termo. Jesus vai na contramão do sistema da época. E aí, o que acontece? O que você já sabe. Jesus é entregue pelos líderes religiosos às autoridades romanas. E depois é julgado indevidamente, condenado. E a sua pena é a morte na cruz. Mas o incrível é que até na sua morte, Jesus continua dizendo quem ele é. Porque aquela morte, aquele assassinato cometido contra Jesus, poderia ser usado por ele para nos condenar. Porque foi um assassinato que a humanidade cumpriu, né? Que a humanidade fez. Poderia ser usado por ele para condenar a própria humanidade, mas não. Ele usa essa própria ação contra ele para redimir o mundo. É um Deus que inverte valores. E a gente não pode aqui deixar de se lembrar do servo sofredor, que está lá em Isaías. Eu não vou usar o meu poder para meu benefício, mas eu vou usar o meu poder para benefício do outro. Mesmo que isso me mate, é o que eu farei, e é isso que se cumpre em Jesus. E mais, antecipando a sua morte, Jesus vai dando ainda sinais. Está perto a sua morte, está perto de acontecer. Ele chama os discípulos, vai para o cenáculo, realiza a celebração da Páscoa. E num certo momento ele apresenta um outro ritual. Não era mais para se celebrar a saída do Egito. Era para se celebrar o que estaria para acontecer, a sua morte e a sua ressurreição. Não era mais para se celebrar a saída do Egito, mas para se celebrar a saída da morte. Porque ele ressuscitaria logo em seguida e nos daria essa mesma coisa. Portanto, nós não estamos falando de um êxodo do Egito, mas de um êxodo cósmico, que agora não atinge somente Israel, mas atinge a toda a humanidade, conforme Deus planejou. A sua morte se torna a base de uma nova aliança com Deus para todas as pessoas. Como os discípulos de Emaús, nós precisamos entender claramente que tudo está ligado historicamente. Eles se perderam ali na confusão da cabeça deles. Aí vem Jesus e fala com eles. Vocês precisam saber a história e se lembrar da história. É o que nós temos que fazer como cristãos. E mais, nós não devemos nos comportar como eles, que acharam que tudo havia acabado. Porque Jesus morre e um desespero toma conta do coração das pessoas que estavam ali, inclusive aqueles discípulos. E muitas vezes é o que nós achamos, Jesus morreu e tal. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele continua vivo para a glória de Deus Pai. E esse é o caminho que nós precisamos trilhar. Aliás, sobre ressurreição a gente fala semana que vem. Estamos falando da encarnação de Jesus. Para encerrar nossa conversa, indo para o finalzinho, a gente precisa saber que a encarnação de Jesus é significativa demais, absolutamente significativa para a nossa própria fé. Quando eu faço essa leitura de Gênesis para Apocalipse, num dado momento está lá a figura do Cristo encarnado. Não pode ser tirada da história bíblica, ao contrário, eu preciso compreender tudo isso. Anastácio, pai da igreja no século IV, disse assim: as conquistas da encarnação são de tal tipo e quantidade que se alguém tentasse enumerá-las, seria comparado ao homem que olha a imensidão do mar e tenta contar suas ondas. E é verdade. A encarnação, vida e morte de Jesus são impressionantes. Primeiro, irmão, porque elas nos mostram que o Deus transcendente, o totalmente outro, como algum estudioso disse aí, algum filósofo, algum teólogo, que eu não lembro quem foi agora, disse que Deus é o totalmente outro. É verdade, esse totalmente outro, esse transcendente,
diferente de nós, diferente das nossas histórias pessoais, acima da história do tempo e do próprio homem, se identifica com as nossas histórias e vem em Cristo Jesus até nós, para que a gente possa ir até Ele. A encarnação de Cristo, ela revela Deus plenamente. Se eu quero conhecer Deus, eu tenho que olhar para Jesus. E olhando para Jesus, eu encontrarei um Deus disposto a morrer por nós. Olhando para Jesus, eu encontro um Deus disposto a refazer a humanidade, o mundo, trazendo um novo reino, uma nova sociedade através do seu próprio sacrifício. Essa é a percepção que nós precisamos ter, observando Jesus. Essa é a história da Bíblia. Deus habitará conosco por meio de Jesus e dominará sobre todos nós, nos redimindo e nos fazendo parte do seu povo nesse mundo. Por que isso é importante? Fechando tudo. Por que eu preciso compreender isso? Porque assim eu começo a perceber e a entender qual o nosso próprio propósito aqui na terra. Ser igual a Cristo. Ele é o primeiro. Ele é o primogênito. A gente entende isso e vai atrás dele. Quando isso acontece, irmão, preste atenção. A nossa ligação entre fé e vida começam a ter sentido. Porque esse é o tema da conversa que nós temos tido todo domingo aqui. Como é que eu ligo a minha fé com a vida que eu tenho? Como é que eu ligo a minha fé com o trabalho que eu tenho, com a família que eu tenho? Como é que eu faço isso? Entendendo que eu sou chamado para ser igual a Cristo, para ser cada dia mais parecido com Cristo. E eu posso e preciso fazer isso na vida, porque foi assim que Ele fez. Você não encontra Jesus enclausurado no templo. Você encontra Jesus vivendo a vida. Conversando com gente, indo a casamentos, participando das festas de Israel, convivendo com os seus amigos, seus discípulos, se relacionando com a sua família. Jesus não está preso numa concha, numa caixa. Ele vive a vida e Ele nos convida a vivermos também. E isso é fundamental, porque se esse movimento não acontece, irmão, a gente não consegue viver a fé fora da igreja. Porque quem não consegue entender todo esse movimento divino, de Adão, de criação, de queda de Israel, da própria queda de Israel, digamos assim, e do advento do Cristo, e do que Ele fez por nós, vive uma religião, com regras, com normas, com dogmas, e encaixar a religião com a vida é complicado. Por isso que a gente faz assim, a gente vive uma fé dominical, mas quando eu estou lá no Uber, quando eu estou lá na porta do banco, quando eu estou lá convivendo com o cliente, quando eu estou lá cuidando do meu filho, quando eu estou lá pagando as minhas contas, quando eu estou vivendo a vida fora da religião, eu não sei o que fazer. E se faço de forma insípida, incipiente, superficial, sem resultado nenhum. Não que a gente busque resultado, mas sem efetividade nenhuma. Jesus nos convida: saibam quem eu sou, percebam tudo que eu fiz e venham atrás de mim, me deixe ser o Senhor de todas as áreas da tua vida. Esse é o convite de Jesus. Me deixe cuidar do teu trabalho. Ah, mas contabilidade não tem nada a ver com Jesus. Ah, você que pensa. Ah, deixa cuidar da tua família. Ih, minha família é complicada, Jesus. Eu sei, mas deixa eu ir lá. Deixa eu te ensinar como lidar com essas coisas. Deixa eu produzir em você os meus sentimentos. Deixa eu produzir em você as reações que eu teria se eu estivesse nesse trânsito caótico de Guarulhos e de São Paulo. Deixa eu produzir em você as reações adequadas quando te falta dinheiro ou quando te sobra demais dinheiro. Deixa eu conduzir a tua vida. Meu convite é: se pareça comigo.
Porque agora nós somos o Israel de Deus. E nós precisamos brilhar nesse mundo em trevas. E a gente brilha refletindo Cristo naquilo que a gente faz. Minha oração, irmão, é que a gente encontre claramente em cada um de nós essa perspectiva de sermos instrumentos da redenção divina, que já está acontecendo, porque o reino de Deus está aqui. Não se engane. E quando a gente se dispõe a ser como Cristo, a gente é instrumento de Deus para redimir esse mundo caído, ajudando um ao outro, amando o outro como a nós mesmos e amando a Deus sobre todas as coisas, como Cristo fez. Esse é o convite que Ele faz a nós. Vamos orar por isso? Você tem esse desejo no teu coração? Então fique de pé comigo e a gente vai orar. Eu vou orar por mim, eu vou orar por você, porque é um grande desafio tudo isso. Nosso Deus, Senhor da nossa vida, que conversa boa foi essa hoje, Senhor. E eu te peço misericórdia, para que essa informação se transforme em transformação dentro de cada um de nós. Nós temos essa crise, Senhor. A gente não percebe muito bem como viver a vida do Evangelho fora da igreja. Mas quando eu olho para a história bíblica, e o meu coração vai se apropriando dessa realidade, a gente vai se encaixando dentro dessa própria história. Hoje entendendo quem é Jesus, hoje entendendo que o que Ele fez, falou a tua vontade. Hoje percebendo a continuidade da história bíblica através de Israel, entrando por João Batista e chegando até o próprio Cristo. A gente tem o coração aquecido, Senhor, por perceber que o Senhor é Deus que não deixa esse mundo abandonado. O Senhor é Deus que não dá ponto sem nó. O Senhor é Deus que não deixa as coisas largadas. O Senhor é Deus que está cuidando de tudo, sempre cuidou de tudo e sempre continuará cuidando de tudo. E o teu plano maior, essa história maior, dentro da qual nós estamos inseridos, faz a gente se perceber dentro dela, para que o nosso coração seja aliviado. E a resposta para a pergunta, quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, aconteça no coração de cada um de nós. E não sejamos religiosos, cumpridores de normas e regras, mas sejamos e nos percebamos como filhos amados de Deus, que foram convidados para seguirem o Cristo, sendo novas criaturas nele, por Ele e através dele é que isso é possível. Ensina a gente nesse caminho, Senhor, para que lá no trabalho de cada irmão meu aqui, o trabalho que tantas vezes exige postura cristã e a gente não sabe como fazer isso. Lá na casa de cada irmão meu aqui, o Senhor sabe da realidade de cada um, onde a crise está sempre presente. Na rua, no metrô, nos ônibus, no trânsito, vivendo a vida, a gente reflita Jesus. A gente abrace essa realidade de querermos ser como Ele é. E possamos brilhar o que Israel não brilhou, mas que a gente hoje, como novo Israel, pode brilhar. Ajuda-nos nesse caminho, Senhor. Leva-nos em paz. Obrigado por esse domingo lindo que o Senhor nos deu. Pedimos ao Senhor uma boa semana. Uma semana onde a gente possa ser mais parecido com Jesus a cada passo, a cada dia. E que seja tudo para a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão. Bom domingo. Vai na paz.